Você quer conhecer um pouco sobre o diagrama de máquina de estados? Então fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, para atender alguns pedidos no canal, a gente vai iniciar uma playlist sobre alguns diagramas específicos da UML. E hoje a gente vai começar com o diagrama de máquina de estados. Um diagrama super importante, visto que a gente modela e que a gente trabalha constantemente com estados e objetos. Então no vídeo de hoje a gente vai iniciar mostrando alguns exemplos de sistemas, onde a gente vai mostrar como esses estados estão sendo manipulados. E depois a gente vai usar o diagrama de máquina de estados, usando a ferramenta StarUML, para modelar um exemplo real de como que a gente poderia utilizar o diagrama de estados e adicioná-lo dentro da documentação do nosso sistema. Então vamos lá. Então aqui eu tenho um primeiro exemplo de um sistema bem conhecido aí de um marketplace na internet, né, onde ele está modelando alguns estados a partir do momento que você faz um pedido. Então ele tem um estado aqui onde ele recebeu o pedido, o pagamento foi aprovado, o lojista responsável pela entrega já está com seu pedido. Veja que a cada mudança de estado, então ele vai indicando qual é a data, qual é a hora, e você sabe exatamente qual é o estado a qualquer momento do seu pedido. Aqui eu tenho outro exemplo de gerenciamento de estados por um sistema, onde eu tenho as disciplinas que estão sendo ministradas por um professor, e aqui dizendo que uma determinada turma ela está aberta ou consolidada. São dois estados que estão sendo gerenciados pelo sistema. Para cada um desses estados, o sistema adota um comportamento diferente, ações diferentes que podem ser executadas em cima de uma turma. Por exemplo, uma turma fechada, eu não posso mais fazer alteração de notas do aluno. Nesse último exemplo, mais um exemplo de estado gerenciado pelo sistema. Aqui são projetos de pesquisa que um determinado professor participa. Um determinado projeto está com cadastro em andamento, o outro projeto está como submetido, o outro está em execução e o outro está finalizado. A gente vê que a ideia de estado a depender do sistema, então você vai encontrar com nomes como situação, como status. Então a ideia são estados que precisam ser gerenciados pelo sistema. A gente precisa documentar isso de alguma forma para os programadores, para os analistas que vão estar trabalhando com esses sistemas, para que eles possam identificar quais são os estados que eles precisam gerenciar dentro de cada sistema. Então aqui a gente vai usar a ferramenta StarUML, é uma ferramenta que a gente já utilizou aí em vários vídeos no canal, e a gente vai utilizar hoje ele especificamente para criar o diagrama de estados. Dentro do template que a gente vem utilizando, né, então o diagrama de estados normalmente ele está na fase de identificação de requisitos. Então a gente vai utilizar aqui, vai criar ele dentro aqui do Use Case Model, onde eu vou adicionar um diagrama, que é o diagrama State Chart Diagram. Então nesse diagrama de estados, a gente vê que o StarUML possui várias notações do diagrama de estado. Normalmente eu utilizo ele com as notações mais básicas para modelar realmente os estados e as transições que são possíveis entre os estados. Então as notações que a gente vai usar aqui é o estado inicial. Então no StarUML eu clico no elemento e clico no diagrama e o estado propriamente dito. Então, como eu estou aqui modelando um sistema de biblioteca, cada elemento que eu vou colocando ele vai aparecendo aqui no modo Explorer. Então aqui eu vou colocar o State Chart Machine, que é eu vou gerenciar o item do acervo da biblioteca. O item do acervo da biblioteca é aquele item que é emprestado. Então a gente vai estar modelando aqueles estados que eles precisam ser gerenciados pelo sistema. Então, que é o estado disponível. Eu poderia começar também, por exemplo, foi o momento que eu cadastrei o item do acervo. Mas esse momento de cadastrar é o estado de um objeto no momento que eu não vou estar precisando gerenciar isso, certo? Então, a partir do momento que eu cadastrei esse item do acervo, então ele está disponível para empréstimo. Dentro da biblioteca, esse item do acervo ele pode ficar, por exemplo, ele pode mudar de estado, e essa mudança de estado a gente chama de transição. Então, por exemplo, um determinado item de acervo, ao ser emprestado, ele vai fazer uma transição, próximo estado que eu vou chamar esse estado de emprestado. Então, ficar atento que a cada mudança de estado eu também estou mudando aqui dentro do modo Explorer quais são os elementos que eu estou colocando. É devolvido, então a transição aqui é emprestou o livro. Então é legal que eu coloque em todas as transições qual é a ação que leva a esse estado. Então depois que o livro ele é devolvido, então ele volta para disponível. Então a cada transição que eu vou colocando qual foi a ação que motivou essa transição.
Então emprestou o livro, foi bem emprestado, voltou, o livro foi devolvido, ele volta para disponível. Então eu posso imaginar que isso aqui pode ser a vida toda, né? Mas nenhum item do acervo ele é eterno, né? Então nenhum livro ele vai ficar eterno ali na biblioteca. Então vai chegar um momento que talvez esse livro esteja danificado. Então ele está dentro da biblioteca, foi identificado que ele estava danificado e aí ele vai para o estado final. Então eu vou colocar aqui danificado e ele vai para o estado final. Pode acontecer também esse dano não ser tão grave, né? Então eu posso modelar o estado, né? Danificou, então entrou no estado danificado e eu posso voltar para o estado disponível se esse dano puder ter sido corrigido de alguma forma. Então se ele corrigiu o dano, ele volta para o corrigido. Agora, se não há mais o que fazer, não tem mais o que fazer com esse livro, eu vou utilizar aqui a anotação de estado final e o livro vai para não corrigiu ou não consertou. Então, se ele não consertou o dano, então ele vai para o estado final. Esse estado final indica que a partir de agora eu não vou conseguir fazer mais nenhuma mudança de estado nesse elemento. Tem algumas bibliotecas que tem a possibilidade de reservar o livro. Então esse item está reservado. Eu posso reservar um item do acervo. Reservou. Então no momento que está reservado, esse livro ele pode ser emprestado ou, caso o tempo tenha expirado, então ele volta para disponível. Veja que ele pode também do reservado, então ele chegou na biblioteca, já aquele livro reservado, e ele pode ir para emprestado. Então veja que eu já vou adicionando um pouco mais de complexidade em cima das minhas transições, dado que esse objeto aqui, né, então eu já tenho várias opções aqui que eu preciso modelar e que eu preciso gerenciar dentro do meu sistema. Uma coisa importante do diagrama de estados, não sei se vocês perceberam, que a gente está trabalhando com estados sempre em cima de entidades. Então lá no início a gente falou da entidade pedido, depois a gente falou um exemplo da entidade projeto de pesquisa, depois a gente falou um exemplo de estados da entidade disciplinas e por último a gente trabalhou com o estado do item do acervo da biblioteca. Outra coisa importante em relação ao diagrama de estados é que você não é obrigado a criar esse diagrama para todas as entidades. Então você vai criar apenas para aquelas entidades onde os estados precisam ser gerenciados pelo sistema. Se não ocorrer isso, então não é necessário você estar criando e às vezes estar inventando estados que não são necessários gerenciar dentro do sistema. Então aqui a gente viu alguns exemplos, então o pedido que está sendo gerenciado pelo sistema, o item do acervo que está sendo gerenciado pelo sistema. Nesse caso o diagrama de estados ele é bem aplicável e vai ajudar muito na documentação e no entendimento daquilo que pode ser feito e como o sistema deve gerenciar. Então se você tem alguma dúvida sobre o diagrama de máquina de estados, coloca aí nos comentários. Se você já usou dentro do seu projeto, conta aí um pouco da sua experiência, como é que vocês vêm utilizando o diagrama de máquina de estados dentro dos seus projetos de desenvolvimento. A gente vai continuar nessa playlist falando de mais alguns diagramas da UML. Não percam, aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.